Não tenha medo, continue falando. Olá, espero que você esteja bem. Hoje nós estamos aqui para o estudo de Atos, capítulo 18, mas como de costume, então, a gente tem sugerido que você leia a Bíblia e que para isso você adquira a Bíblia 365, porque nela há um propósito de você ler a Bíblia em 365 dias. E para isso, para que isso aconteça, então é necessário que você leia um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo do Novo Testamento, um salmo e uma parte, um trecho, um pequeno trecho de Provérbios. A gente tem pedido também que você não apenas ouça esse esse vídeo, esse áudio, mas também compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas próximas de você, para que elas também possam ser tocadas pelo Senhor, abençoadas pelo Senhor, assim como nós cremos que você tem sido abençoado. A gente tem sugerido também que você participe de pelo menos um dos estudos que a gente faz aqui na igreja. Então, a gente tem estudo aqui na segunda-feira à tarde, a gente tem estudado o Sermão do Monte, na segunda-feira à noite, o Panorama Bíblico, na quarta-feira, no início da noite, o Sermão do Monte, na quinta-feira à tarde e à noite, nós temos estudado o livro de Atos e no domingo, 1 Pedro. Então, venha participar conosco de um dos estudos. Você pode acompanhar aí a nossa agenda, tanto através do Instagram quanto da nossa página aí na internet. E depois desses pedidos, dessas recomendações, vamos então para o texto que está então em Atos capítulo 18, e eu quero ler com vocês do versículo 9 até o versículo 11, que diz: Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio ensinando-lhes a palavra de Deus. No áudio de ontem, a gente estava falando então ali em Atos capítulo 17, a fuga de Paulo de Bereia e a chegada dele em Atenas. E agora Paulo então sai de Atenas e vai para Corinto. Então, Corinto era uma cidade bem parecida com Atenas, só que com um número muito maior de habitantes. Então, se no capítulo 17 nós falamos do que Paulo viu, sentiu, fez e falou, aqui agora a gente vê um Paulo um pouco mais temeroso, porque o Paulo, o Silas e o Timóteo, eles tinham ficado então para trás, lá em Bereia, quando ele foi correndo então para Atenas, e aqui eles ainda iriam chegar, né, assim? Então ele ficou primeiro, num primeiro momento ali com Priscila e Áquila, ali na cidade. Por causa disso, Paulo então ele não podia é, estar pregando todos os dias, como era o desejo dele, mas ia apenas aos sábados ali na sinagoga. Mas no versículo 5 aqui do capítulo 18, fala então que com a chegada de Silas e Timóteo da Macedônia, ou seja, quando eles saíram de lá de Bereia e foram ao encontro dele, o alcançaram aqui em Corinto. E quando chegou aqui em Corinto, uma vez que eles chegaram, né, com algumas doações, com as ofertas de alguns irmãos, então Paulo pôde então se dedicar ali à pregação da palavra de Deus. O que acontece é que numa cidade como Corinto, e se você tiver a oportunidade, leia a primeira carta aos Coríntios, que você vai ver as dificuldades ali que Paulo enfrentou com essa igreja a respeito de comportamento. Então, nessas cidades que
eram mais influenciadas pela filosofia. Lá em Atenas, a gente, é, a gente vê ali que tinham filósofos, lá então em Atos capítulo 17, versículo 18, fala que tinham alguns filósofos epicureus e estoicos, né? Então, eu não tenho tempo aqui, mas depois você procura um pouquinho a respeito desses filósofos, o que eles falavam, né? Como eles pensavam e como eles viviam. Então, Paulo vai enfrentando esse tipo de dificuldade mais intelectual e por causa do estilo de vida que as pessoas então viviam, algo que realmente impactou, escandalizou Paulo de uma certa forma. Então, Paulo foi ficando meio temeroso com as coisas que ele estava vendo ali, né? Agora em Corinto, não em Atenas, mas em Corinto sim, ele começou a ter medo. Como é que eu sei que ele passou a ter medo se o texto não fala isso? Porque no versículo 9 fala que o Senhor apareceu para Paulo e falou para ele: não temas. Então, para o Senhor falar para ele não temas, significa que ele teve medo, receio, talvez de desistir. Ah, não tem solução para esse povo, né? Esse povo é muito corrompido. Isso aqui, eu não vou achar espaço aqui. É uma cidade muito grande. Alguns estudiosos vão falar que lá tinha mais de 500 mil pessoas vivendo nessa cidade. Então, é uma cidade grande para aquela época, né? Com tudo quanto é tipo de pessoa, com tudo quanto é tipo de costume, porque também era ali uma cidade cosmopolita. Então, as dificuldades que Paulo iria enfrentar, porque talvez, se o texto não fala isso, então eu posso cogitar essa possibilidade, mas não torná-la ela verdadeira. Mas talvez o que Paulo tivesse pensando é que ele não iria conseguir convencer as pessoas. E às vezes a gente tem essa pretensão de querer convencer as pessoas e nos esquecemos que é o Espírito Santo que convence o homem. É o Espírito Santo, não somos nós. Por isso que o Senhor nos chamou para pregar e não para convencer. Então, aqui ele está lembrando a Paulo a respeito desse chamado de Paulo. Primeiro ele fala para Paulo não ter medo, depois ele fala para Paulo continuar falando, para Paulo não ficar calado. Então a tendência de Paulo aqui era ficar calado, do contrário, o Senhor não falaria isso para ele. E depois o Senhor fala o motivo pelo qual ele tem que continuar falando, que ele não pode ficar calado. Versículo 10 fala: pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo. Talvez então Paulo estava com medo disso aqui. Muito provavelmente era esse o motivo então de Paulo ficar receoso. Ah, eles vão querer me fazer algum tipo de mal, vão querer me ferir. A cidade aqui é muito grande, são muitas pessoas. Atenas tinha 1% da população, provavelmente aí cerca de 1% da população de Corinto, a quantidade de habitantes. Então aqui o risco era muito maior, uma cidade muito maior. E aí o Senhor então vem trazendo essa palavra de encorajamento para Paulo. E ele fala assim: olha, não tenha medo que ninguém vai fazer mal a você, porque eu tenho muita gente aqui. Tem muitas pessoas aqui que precisam ouvir a pregação do Evangelho. E se você quiser saber o que é o Evangelho, leia Colossenses capítulo 1, versículo 21, 22 e 23, que no versículo 23 termina falando: esse é o Evangelho que eu, Paulo, sou ministro. Então, no versículo 21, 22 e parte do 23, Paulo vai estar falando ali o que é o Evangelho. Então, ele está sendo chamado pelo Senhor para não ter medo, para não ficar calado, ninguém vai fazer mal, porque o propósito é maior. O propósito é maior, Paulo, o propósito é maior. Paulo, tem vidas aqui que precisam ser salvas, precisam ouvir a pregação do Evangelho, porque a forma como Deus resolveu salvar o homem é através da pregação do Evangelho.
Então, agora Paulo está sendo então aí acolhido pelo Senhor, né? Tanto que o Senhor aparece a Paulo numa visão. Então, se Paulo teve medo, às vezes nós também vamos ter medos, meus amigos, meus irmãos, amigos e irmãos, nós vamos ter medo também. Medo faz parte, mas o medo não pode nos paralisar. O medo faz parte para a gente ficar atento, mas o medo não pode nos paralisar. Então, que você venha compreender essa mensagem. Eu não sei o que você está passando, eu não sei se você está se calando, então não se cale, não se cale e entenda que o Senhor tem vidas aonde você está, nos lugares aonde você está inserido, quer seja aí na sua casa, na sua vizinhança, no seu local de trabalho, no seu local de estudo, aonde o Senhor te colocou. Tem vidas aí que pertencem ao Senhor. E aí ele fala então para você: não se cale, não se cale, prega o evangelho, porque a forma como Deus resolveu salvar o homem é através da pregação do evangelho. Pregue o evangelho, pregue o evangelho para que vidas venham se converter, porque aqui o texto fala, tem muita gente aí, porque tem muita gente nessa cidade, porque tem muita gente nessa família, porque tem muita gente nesse local de trabalho, porque tenho muita gente. Pregue o evangelho e que o Senhor te abençoe.